O Apache recusa comida à mulher pobre, mas um escravo traz surpresa inesperada. Joana avançava pelo chão rachado do sertão, a terra duríssima sob seus passos, quase implorando por um alívio que o sol teimava em negar. Nos braços, Samuel dormia tranquilo, um milagre de inocência em meio à desolação. O cabelo do menino ondulava na brisa quente, que parecia queimar a pele. Ela chegou, trêmula, à velha porta da fazenda dos Albuquerque, aguardando o impossível. Carlos, o dono da fazenda, conhecido pela gente da vila como o Apache, era um homem solene e fechado, uma figura seca, com olhos que pareciam esconder um vulcão apagado pelo rancor e pela solidão. Reza a lenda que depois que perdeu a esposa, aprendeu a negar a ajuda aos desvalidos. E naquela tarde que parecia uma sentença, Joana sentiu na pele o peso do desprezo quando se aproximou para pedir ajuda. "Senhora, aqui não tem nada para quem vive na lama", falou ele, a voz cortante, firme como pedra. O olhar do Apache era um muro invisível, erguido não só contra Joana, mas contra o próprio mundo. Ela quis dizer 1000 coisas, mas o nó na garganta apertava forte. Samuel mexeu-se no seu colo, e naquele instante o semblante duro de Carlos mudou por uma fração de segundo. Algo no menino, puro, quase sagrado, despertou um tremor silencioso no peito frio do Apache. Ele virou as costas, evitando o encontro dos olhos, hesitando, enquanto Joana, exausta, beijava a testa do filho com uma mistura de medo e esperança. Viu, ouvido, sentiu. Quem não tinha nada ainda podia contar com um pouco de misericórdia. Porém, o orgulho do homem parecia mais forte do que qualquer compaixão. Joana, com as lágrimas quase secas, deu marcha ré e no instante em que sua sombra desaparecia da soleira, a mão forte de Carlos se moveu, então despedindo a porta de si com um estrondo que quebrou a quietude. A dúvida ganhou seu lugar. Ele levantou-se pesado e partiu, decidido a encontrar a mulher e seu filho. No limite da esperança, ela estava sentada diante do posto de saúde da vila, com o corpo esgotado pelo sol amargo, pedindo socorro nas bordas do invisível. O Apache que resistiu despertava agora outra face, menos fera, mais homem, cheio daquela tristeza que não admite erros. Entre murmúrios da vila e o silêncio do coração, as histórias de Joana e Carlos começaram a se entrelaçar, entre medos ferozes e segredos silenciosos. A sombra que se esgueirava por trás de Joana levava um nome duro: Rodrigo, o ex-marido que ameaçava tudo. No rosto de Carlos, cuspo da dor e orgulho, borbulhava uma promessa não dita. E Joana, com Samuel envolto no colo, carregava o cansaço de uma luta que não queria desistir. Mas o vento carregava rumores. Rodrigo não estava tão longe. Um perigo que convidava o passado para uma dança macabra com o presente. Por trás daquele cenário de sol escaldante e pele rachada, dormia uma pergunta que assombrava os dois. Quando o passado de Joana viesse bater na porta? Ou será que as feridas da história ainda estavam abertas demais para deixar entrar a luz? Ali, na poeira viva do sertão, nada era certo. Mas uma coisa estava clara: o inesperado talvez ainda guardasse surpresas que nenhum dos dois podia imaginar. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. O sol começava a embrenhar-se no horizonte enquanto Joana se letargava, esperando pelo inevitável que nunca parecia chegar. O calor da tarde caía como um manto pesado sobre a vila, e cada pessoa que passava
parecia carregar suas próprias cruzes. Ela sentia a expectativa de algo a se desenrolar naqueles momentos de quietude. Seu coração, mesmo cansado, pulsava na esperança de que Carlos, o Apate, não seria apenas mais uma pedra em seu caminho. Mas enquanto isso, na sombra da casa de saúde, uma nova presença se fez notar. Uma mulher, de cabelo desgrenhado e olhar perdido, se aproximava, arrastando seus pés descalços. Os murmúrios da multidão, ansiosos por um novo rosto, pararam abruptamente. Era Helena, a mulher que muitos acreditavam ter desaparecido anos atrás, levada pela própria sanidade, ou melhor, pela ausência dela. "Você não devia estar aqui", gritou um homem, quebrando o silêncio. "A cidade já te esqueceu. O que você busca?" Helena arregalou os olhos, como um animal acuado, mas respondeu com uma força inesperada. "Vim buscar quem um dia pertencia a mim", disse, apontando para Joana. O ar pareceu se inflar, como se a verdade estivesse prestes a se soltar de dentro de cada um. Joana sentiu um calafrio percorrer sua espinha. O que aquela mulher queria? Helena, a antiga amiga de sua infância, o pesadelo que agora revelava segredos sombrios. Enquanto isso, Carlos, fora de sua própria luta interna, olhava de longe, seu coração em conflito. A imagem de Joana se entrelaçou com a visão de Helena. Ele conhecia a dor que habitava cada uma delas, mas agora a presença de Helena lançava uma sombra sobre tudo, como uma tempestade ameaçadora. "Ela não pode ser de confiança", bradou outra voz da multidão, enquanto os olhares se alternavam entre agonizar e criticar. Helena, visivelmente ofendida, erguia os braços em um gesto de entrega. "Eu não sou a vilã da história de vocês", protestou, a voz quebrando. "Estou aqui pela verdade." Foi quando uma explosão de gritos irrompeu na cena. Rodrigo, com ar de fúria, irrompeu por entre a multidão. Os olhares, que antes eram de reprovação, se transformaram em pânico. O rosto de Joana palideceu. Aquele espectro do passado, aquele homem que desequilibrava a sua vida. "Onde está meu filho?" grunhiu ele, quase em um rosnado. A pressão aumentava, os corações batiam de forma acelerada, e a confusão era palpável, como uma tempestade iminente. "Você não tem mais poder sobre nós", desafiou Joana, enterrando o medo em bravura. Carlos instintivamente avançou na direção de Rodrigo, a tensão eletrificando o ar entre eles. Mas em um movimento inesperado, Helena se meteu entre os dois. "Vocês não compreendem", gritou, com a voz afogada pela urgência. "O que está em jogo é muito maior do que vocês imaginam." Os olhos de todos se fixaram nela, esperando uma explicação. O que poderia ser tão devastador que transformasse uma simples disputa familiar em um espetáculo de calamidade? "Eu sei o que realmente aconteceu com Samuel", revelou, e o mundo, em um segundo, pareceu parar. O silêncio ressoou como um eco de um trovão distante. A mente de Joana estava um turbilhão. O que poderia ser verdade? Que segredos eram aqueles que a conduziam a uma revelação tão atroz? O olhar de Carlos era de espanto e confusão. A traição poderia correr mais profundo do que a linha do sangue. O futuro de todos estava agora em uma linha tênue. O passado se erguia, determinado a não ser esquecido, e diante do turbilhão de sentimentos e revelações, uma pergunta ecoava: até onde aqueles que se amavam estariam dispostos a ir para proteger o que consideravam certo? E assim, na poeira do sertão, o jogo havia mudado. Nada voltaria a ser como antes. Ninguém escaparia ileso. O mundo pareceu congelar por um breve instante, como se o destino segurasse a respiração, aguardando o que Helena revelaria. Joana, de olhar perplexo, mal podia acreditar no que estava prestes a ouvir. O coração batia com força, a pressão em seu peito aumentava, como se um peso insuportável pressionasse sua alma. Carlos observava, atônito, cada palavra da mulher como se ela fosse uma flecha disparada. "O que você quer dizer com isso?" perguntou Joana, tentando manter a voz firme, mas o tremor denunciava seu interno conflito.
Helena inclinou a cabeça, um globo de dor e resolução em seus olhos. Samuel, ele não é apenas seu filho, gritou ela, quase em desespero. O que eu sei pode mudar tudo. Os murmúrios da multidão tornaram-se um rugido, vozes se sobrepondo, repletas de incredulidade e medo. Cada rosto na multidão refletia uma mistura de confusão e expectativa. As palavras de Helena pairavam no ar, pesadas como uma tempestade prestes a romper. Joana sentiu o chão tremer sob seus pés. Um eco distante do passado ressoou em sua mente, uma memória apagada de um encontro que ela não queria lembrar. Rodrigo ficou em silêncio, a fúria que preenchia seu olhar se esvaindo para dar espaço a uma inquietude palpável. A presença de Helena reabriu feridas que pareciam seladas há anos. Você tá mentindo! Vociferou Rodrigo, os olhos arregalados de raiva e desconfiança. Você não tem direito de vir aqui e mexer com a cabeça das pessoas. Mas Helena, sem ligar as palavras rochosas do ex-marido de Joana, aproximou-se mais, como que seeking uma conexão, uma verdade compartilhada. A verdade é que Samuel é... Sua voz falhou, engasgada por uma emoção sufocante. Ele é meu filho também. Um silêncio atordoante caiu sobre a cena, e as reações variadas pintaram um quadro de caos. As pessoas se entreolharam, sussurrando, fustigando, o escândalo reverberando como um riff de guitarra descabelada. Joana não sabia se desferiria um golpe de raiva na mulher ou se desfaleceria sob o impacto da revelação. Seus olhos se encontraram, e por um segundo compreendeu a dor refletida no olhar de Helena. Uma busca por reconhecimento, por verdade em meio ao horror do que o tempo havia feito. Como isso é possível? Joana murmurou, se afastando um passo, como se o simples ato de estar em presença de Helena pudesse incendiar a própria realidade. Eu fui sequestrada! Exclamou Helena, o desespero permeando sua voz. Levaram meu filho antes que eu pudesse perceber e ele foi levado a você. Um grito ecoou do fundo da multidão. Uma mulher mais velha, de cabelos grisalhos e expressão petrificada. Helena, é verdade? Você e Rodrigo, vocês se apaixonaram e esconderam isso de todos nós? Os ecos do amor proibido e dos segredos do passado vinham à tona com furor. Carlos, sentindo a tensão subir, deu um passo à frente, sua figura imponente projetando uma sombra sobre a confusão. Seu olhar encontrava os de Joana e Helena, as duas mulheres guerreiras de sua vida, presas em um labirinto emocional que parecia crescer a cada palavra. Dizer que ela não pode ser de confiança é fácil. Foi-se a voz de Carlos. Mas o que vocês realmente sabem uma sobre a outra? O que acontece quando a linha entre amor e traição se torna indistinta? E subitamente, no coração da tempestade, um sopro de ventania passou. Uma batida estrondosa, e no compasso do caos, um pistolão ecoou pelo ar. Rodrigues sacou uma arma, sua mão trêmula ameaçando a paz que fora tão precocemente reestabelecida. Não façam nada estúpido, ele gritou, o desespero tingindo suas palavras. Essa mulher não pode levar Samuel. É meu filho. O mundo se transformou em um frenesi de gritos e correria. A multidão fugia, e por um instante Joana se viu paralisada, os olhos fixos no homem que deveria protegê-la. Agora, um espectro de raiva e desespero. A verdade estava em jogo, e com ela, a vida de todos. O futuro se desdobrava em fios de incerteza, enquanto a realidade se misturava aos ecos de um passado secreto e doloroso. A revelação apunhalou o ar, e enquanto a tensão aumentava a cada segundo, uma única pergunta ressoava pela mente de todos. Até onde o amor e o ódio poderiam levá-los? A resposta estava acima deles, flutuando, um mistério que continuava a se desenrolar no sertão abrasador. O mundo pareceu congelar por um breve instante, como se o destino segurasse a respiração, aguardando o que Helena revelaria. Joana, de olhar perplexo, mal podia acreditar no que estava prestes a ouvir. O coração batia com força, a pressão em seu peito aumentava, como se um peso insuportável pressionasse sua alma.
Carlos observava, atônito, cada palavra da mulher como se ela fosse uma flecha disparada. "O que você quer dizer com isso?" perguntou Joana, tentando manter a voz firme, mas o tremor denunciava seu interno conflito. Helena inclinou a cabeça, um globo de dor e resolução em seus olhos. "Samuel, ele não é apenas seu filho", gritou ela, quase em desespero. "O que eu sei pode mudar tudo." Os murmúrios da multidão tornaram-se um rugido. Vozes se sobrepondo, repletas de incredulidade e medo. Cada rosto na multidão refletia uma mistura de confusão e expectativa. As palavras de Helena pairavam no ar, pesadas como uma tempestade prestes a romper. Joana sentiu o chão tremer sob seus pés. Um eco distante do passado ressoou em sua mente. Uma memória apagada de um encontro que ela não queria lembrar. Rodrigo ficou em silêncio, a fúria que preenchia seu olhar se esvaindo para dar espaço a uma inquietude palpável. A presença de Helena reabriu feridas que pareciam seladas há anos. "Você está mentindo!" vociferou Rodrigo, os olhos arregalados de raiva e desconfiança. "Você não tem direito de vir aqui e mexer com a cabeça das pessoas." Mas Helena, sem ligar as palavras rochosas do ex-marido de Joana, aproximou-se mais, como se buscasse uma conexão, uma verdade compartilhada. "A verdade é que Samuel é..." Sua voz falhou, engasgada por uma emoção sufocante. "Ele é meu filho também." Um silêncio atordoante caiu sobre a cena, e as reações variadas pintaram um quadro de caos. As pessoas se entreolharam, sussurrando, fustigando. O escândalo reverberando como um riff de guitarra descabelada. Joana não sabia se desferiria um golpe de raiva na mulher ou se desfaleceria sob o impacto da revelação. Seus olhos se encontraram, e por um segundo compreendeu a dor refletida no olhar de Helena. Uma busca por reconhecimento, por verdade em meio ao horror do que o tempo havia feito. "Como isso é possível?" Joana murmurou, se afastando um passo, como se o simples ato de estar na presença de Helena pudesse incendiar a própria realidade. "Eu fui sequestrada", exclamou Helena, a voz carregada de desespero. "Levaram meu filho e ele foi levado a você." Um grito ecoou do fundo da multidão. Uma mulher mais velha, de cabelos grisalhos e expressão petrificada. "Helena, é verdade?" "Sim, Rodrigo. Vocês se apaixonaram e esconderam isso de todos nós?" Os ecos do amor proibido e dos segredos do passado vinham à tona com furor. Carlos, sentindo a tensão subir, deu um passo à frente, sua figura imponente projetando uma sombra sobre a confusão. Seu olhar encontrava os de Joana e Helena, as duas mulheres guerreiras de sua vida, presas em um labirinto emocional que parecia crescer a cada palavra. Dizer que ela não pode ser de confiança é fácil. Foi-se a voz de Carlos. "Mas o que vocês realmente sabem uma sobre a outra? O que acontece quando a linha entre amor e traição se torna indistinta?" E subitamente, no coração da tempestade, um sopro de ventania passou. Os pássaros que antes cantavam em coro se silenciaram. Um palpite instintivo fez o sangue velar nas veias de todos. Era como se o céu estivesse prestes a desabar. Nesse íntere, um grito agudo cortou o ar. Uma criança. Samuel. Ele havia se desprendido dos braços de Joana, afastando-se em direção a Rodrigo. Um labirinto de pânico e desespero se formou. Joana tentou gritar, mas o som se perdeu na confusão. Rodrigo estendeu os braços, seu semblante transformado, de fúria para um brilho súbito de amor possessivo. Mas, antes que pudesse agarrar o menino, a cena se desenrolou em um trágico clímax. Helena correu e, em uma fração de segundo, atingiu Rodrigo com um golpe essencial. O homem, aturdido, caiu ao chão. Foi um momento que moldou o futuro. A arma caiu de suas mãos e um estrondo ensurdecedor ecoou, como se a própria terra estivesse reclamando sua paz. Todos os olhares se voltaram para a arma que disparara de forma inesperada. E então, entre os gritos e o caos, a realidade se desfez. Na multidão,
Um homem velho com um curioso semblante de autoridade saiu da sombra. A traição em seus olhos irradiava um conhecimento assustador. Ele levantou uma mão e, com uma frase seca, revelou o que todos ignoravam. Samuel não é apenas filho de vocês. Ele é a chave para um segredo muito mais profundo. O impacto das palavras de tal homem tornou-se um trovão reverberante no coração de Joana, fazendo-a questionar a própria essência do amor que a cercava e o passado que a definia. Num piscar de olhos, tudo se tornara mais complexo. Os laços que antes pareciam claros, agora se embaralhavam em meio a uma teia de segredos obscuros. O caos cedeu lugar a uma inquietação, e uma pergunta fervilhava na mente de todos. Que verdades eram essas? E quem realmente estava preparado para lidar com a tempestade que se aproximava? O mundo pareceu congelar por um breve instante, como se o destino segurasse a respiração, aguardando o que Helena revelaria. Joana, de olhar perplexo, mal podia acreditar no que estava prestes a ouvir. O coração batia com força. A pressão em seu peito aumentava, como se um peso insuportável pressionasse sua alma. Carlos observava atônito cada palavra da mulher como se ela fosse uma flecha disparada. A multidão, em silêncio, parecia atenta àquelas palavras, como se o ar se tornasse denso, pesado com a expectativa. "O que você quer dizer com isso?" perguntou Joana, tentando manter a voz firme, mas o tremor denunciava seu interno conflito. Helena inclinou a cabeça, um globo de dor e resolução em seus olhos. "Samuel, ele não é apenas seu filho", gritou ela, quase em desespero. "O que eu sei pode mudar tudo." Os murmúrios da multidão transformaram-se em um rugido, vozes se sobrepondo, repletas de incredulidade e medo. Cada rosto na multidão refletia uma mistura de confusão e expectativa. As palavras de Helena pairavam no ar, pesadas como uma tempestade prestes a romper. Joana sentiu o chão tremer sob seus pés. Um eco distante do passado ressoou em sua mente. Mas antes que pudesse entender a magnitude daquelas palavras, um movimento repentino a fez congelar. Rodrigo, ainda atordoado pela ação de Helena, alcançou a arma que caíra ao chão, e um lampejo de desespero puxou seu coração. "Não façam nada estúpido", ele gritou, a raiva e o medo inebriando sua voz, enquanto a multidão recuava em pânico. A tensão poderia ser cortada com uma faca. Foi então que, em um momento de pura desgraça, Rodrigo disparou a arma. O som do tiro reverberou entre as paredes da casa de saúde. Todos congelaram. O grito de Samuel, que antes corria em direção a ele, foi abafado, transformando-se em um eco horripilante. O que ninguém esperava era que a bala não tivesse como alvo Rodrigo ou mesmo Helena. Atingiu Carlos, o Apache, que tentava intervir, protegido pela urgência do momento. Uma expressão de choque tomou conta de seu rosto, e ele caiu, o corpo se despencando como folhas secas de uma árvore em outono. "Não!" Joana gritou, seu coração despedaçando-se em 1000 cacos. O mundo ao redor parecia distorcer-se, enquanto ela se lançava em direção ao corpo inerte de Carlos, o homem que, contra todas as expectativas, havia se revelado um pilar de esperança em meio à tempestade. Helena, imediatamente diante do cenário caótico, ficou paralisada. O rosto de Rodrigo foi tomado pela horrenda compreensão do que acabara de fazer. O amor, a dor, tudo se transformou em um pesadelo colossal. Enquanto a multidão se afastava, cada voz sussurrava, se contorcendo em ânsias de choque e condenação. A verdade que Helena trouxe à tona agora era ofuscada pelo derramamento inesperado de sangue. "O que você fez?" gritou Helena, os olhos incendiados de horror, seu ideal de verdade desmoronando na escuridão do acontecimento. Um murmúrio passou entre as pessoas. Ele não merecia isso. O que será agora? O pânico crescia, as sombras pareciam se intrometer ainda mais, e a única certeza que restava era a ausência de Carlos, um bastião de força que se extinguia sob a luz implacável do sol. A dor de Joana era palpável, um compressa forte na garganta, um temor profundo de que o futuro agora se tornaria um abismo sem fim. O passado gritava, e a linha entre eles se tornava ainda mais tênue. Poderia Helena, a mulher que vinha trazer a verdade, ter se tornado a fonte da tragédia?
Ela estava além da redenção naquele instante. E então, em meio ao clamor, quando todos pareciam perdidos em seus próprios marasmos de dor, uma porta se abriu bruscamente na parte de trás da casa de saúde. Um homem alto, de chapéu coberto de poeira e olhar intenso surgiu. Ele não parecia fazer parte daquela confusão, mas sua presença impunha respeito e medo. "Eu cheguei a tempo", murmurou ele, e a atenção da multidão se voltou para ele numa expectativa nervosa. Agora, é hora de revelar o que verdadeiramente está em jogo. O ar ficou denso novamente, como se uma nova tempestade estivesse prestes a se formar. A revelação que ele guardava poderia mudar tudo, com a imagem de Carlos caído e a verdade borbulhando à superfície. Uma nova onda de terror parecia prestes a irromper, e a vida de Joana nunca mais seria a mesma. O silêncio pairou como uma névoa pesada, enquanto todos os olhos se voltavam para o homem misterioso que acabara de entrar. Ele tinha um olhar profundo e incisivo, uma presença que parecia cortar a tensão como uma faca afiada. Seus cabelos desgrenhados e a pele marcada pelo sol deixavam claro que sua história era imersa em dificuldades e que ele não estava ali por acaso. "Sou Joaquim", anunciou, a voz rouca reverberando na mente de cada um. "E eu sei quem realmente é Samuel." As palavras cortaram o ar como um relâmpago, e o sentimento de confusão se espalhou como fogo em palha seca. Joana, ainda agarrada ao corpo de Carlos, levantou a cabeça, seus olhos se arregalando na expectativa de uma revelação ainda mais devastadora. "O que você quer dizer?" perguntou com a voz trêmula, o medo se entrelaçando com a esperança. Rodrigo também hesitou, sua expressão agora uma mistura de incredulidade e raiva. "Existe muito mais em jogo do que a maioria de vocês acredita." Joaquim começou, sua voz subindo na cadência da emoção. "Samuel foi levado não apenas por acaso, mas por um motivo que se esconde nas sombras de um passado que vocês ignoram." As palavras dele provocaram murmúrios na multidão. A cada momento, a corrente de tensão se tornava mais intensa, e o desespero de Joana crescia como uma onda indomável. "O que está acontecendo?" esbravejou Helena, sua voz aflita se misturando ao caos crescente. "O passado de vocês é mais sombrio do que imaginam." Joaquim prosseguiu, seus olhos diferentes de todos os outros. "Eu fui um dos poucos que sobreviveram e vi tudo. Samuel é um filho do destino e não do que vocês pensam. Se ele é seu filho, Joana, isso não se baseia apenas em laços de sangue, mas em algo muito mais profundo." Um arrepio percorreu a espinha de todos. O que ele queria dizer? Havia segredos nascidos em nomes que não eram ditos, em histórias entrelaçadas em constelações do sofrimento vivido. Joana levou a mão à boca, sentindo-se à beira de um abismo. "Chega de mistérios", Rodrigo gritou, perdendo a paciência. "Se você sabe algo, diga. Quais são essas verdades que atormentam todos nós?" Joaquim encarou-o, e a intensidade de seus olhos parecia atravessar Rodrigo como uma flecha. "O que você não sabe, Rodrigo, é que Samuel é o último testemunho de um amor proibido. Ele foi concebido em um momento de traição e desejo. E mais importante, ele é parte de uma linhagem que não deve existir. Um legado que muitos tentam apagar a qualquer custo." A explosão de suas palavras reverberou como um trovão, e o próprio chão parecia tremer sob seus pés. Joana e Rodrigo trocaram olhares, a confusão transformando-se em um calor ardente de emoções contraditórias. Ela não sabia lidar com a ideia de segredo envolvendo seu filho, um peso que poderia desmoronar todo o seu mundo. A multidão murmurejava, cada um tentando juntar os fragmentos de uma narrativa que parecia se rasgar ao meio. Joaquim continuou, e sua voz se intensificou ao falar. "Samuel não é apenas uma criança simples, ele é o legado de um amor que deveria ter sido esquecido. Helena e Rodrigo, vocês sabem o que estou falando. A conexão entre vocês é mais forte do que qualquer um poderia imaginar." Um grito se ergueu do fundo, como um eco das profundezas.
Helena estava paralisada, o rosto pálido como cera. O choque percorria seu corpo. Ela havia amado, mas nunca soubera que a história de sua vida carregava tal peso. Não, murmurou ela, o semblante se desintegrando. Não pode ser. Mas Joaquim foi implacável. É verdade. O passado de vocês é o destruidor do futuro de Samuel. De todo modo que vocês esperam proteger esse menino, estão apenas aumentando a provável destruição sobre ele. E um movimento quase mágico, a atmosfera ao redor oscilou. Uma brisa forte soprou, e o som distante de um trovão ressoou ao longe, um prenúncio de algo ainda mais terrível que se aproximava. O que quer dizer com isso? Joana finalmente berrou. Sua dúvida se transformara em feroz determinação. O rosto de Joaquim se firmou, e em seus olhos Joana viu aquilo que nunca desejara, um aviso sombrio. Foi então que algo estalou. A terra tremia sob os pés deles, e como se o universo estivesse prestes a se abrir, a passagem do tempo e da verdade se tornaram uma única linha tênue. O homem se preparava para revelar um segredo, um nome jamais pronunciado, até que uma explosão sacudiu a rua. Todo se voltou para a direção do barulho, e o pânico multiplicou-se. O chão sob seus pés se dividiu, e um buraco negro se abriu, engolindo partes da multidão e trazendo à tona o terror do desconhecido. Joana e Rodrigo, embora divididos, perceberam que de alguma forma precisaram se unir. A verdade estava sempre perto, e agora, entre escombros de vidas e histórias entrelaçadas, uma nova realidade começava a se desenhar, e as respostas que buscavam estavam mais próximas do que jamais imaginaram. O chão tremia sob os pés de todos, como se a terra se rebelasse contra a verdade amarga que estava. Joaquim, de pé, os olhos fulgurantes, aguardava a reação da multidão em expectante silêncio. Joana estava presa entre a dor da perda e a confusão que as palavras dele provocavam. O que Samuel tinha de tão especial? O que tornava seu filho parte de um legado sombrio? O burburinho da multidão tornou-se um zumbido ensurdecedor. Todos pareciam estar em um mesmo transe, mergulhados em pensamentos, buscando respostas em rostos conhecidos, mas também desconhecidos. Rodrigo, aturdido, encostou-se em uma árvore, a mão tremendo envolta na arma que mal soube como segurava. Naquele momento, o passado o espreitava, pronto para desferir um golpe devastador. Mas a reviravolta não parou por ali. Enquanto os olhares eram voltados para Joaquim, um grupo de homens surgiu do fundo da multidão, todos vestidos de negro, com expressões impassíveis. A inquietação virou pânico. Os homens não eram da vila. Todos podiam notar. E para o horror de muitos, um deles se adiantou e com uma clareza cortante disse: "O que está acontecendo aqui? Temos ordens para levar o menino." As palavras caíram como um trovão. A mera menção de Samuel fez todos pararem e se voltarem. Joana, sentindo o coração disparar, virou-se para Rodrigo buscando um sinal de proteção, mas encontrou-o igualmente perplexo, seu olhar alternando entre a cena e seu passado. "Levar o menino?" gritou Helena, sem conseguir esconder seu desespero. "Ele é meu filho também." "Não é só isso", interveio Joaquim, angustiado. "Na verdade, Samuel pode ser o único a intervir e mudar as diretrizes da família de vocês. Os casamentos, os segredos que foram fincados como garras no solo." Um murmúrio percorreu a multidão, enquanto novos temores surgiam. Quem eram aqueles homens? E que segredos tinham sobre Samuel? Naquele turbilhão de vozes e gritos, a tensão crescia, como um balão prestes a estourar. Rodrigo percebia a chance de um desfecho trágico pairar no ar. Então, como se o destino estivesse destinado a surpreendê-los, um forte eco de um grito rasgou a atmosfera. Era Samuel, a pequena figura do menino encolhida sob a sombra de Joaquim, que se levantava para encará-los. "Eu não quero ir!" Sua voz, embora alta, era uma súplica carregada de inocência. E no clímax daquele instante, uma luz ofuscante surgiu, centelhando como um relâmpago. O céu ruiu em uma onda de fúria.
A terra se abriu mais amplamente, revelando o que parecia uma porta escura dentro do buraco já formado, um portal. A multidão perplexa recuou em um misto de medo e curiosidade. Joaquim, com uma expressão de terror no olhar, gritou: "Não deixem que ele passe por ali." Mas o chamado do desconhecido era irresistível. Samuel, sem vestígio de temor, deu um passo em direção ao buraco, atraído por algo que apenas ele poderia perceber. Uma cortina de fumaça se ergueu, subindo como serpentes dançantes. O pânico tomou conta, um sentimento de urgência. O que mais aqueles homens sabiam? Aquela era a chave que podia desatar os nós de uma história cheia de dor e drama. Joana, agora dominada pelo instinto maternal, avançou. Mas Rodrigo a segurou pelo braço, os olhos radiantes de uma compreensão repentina. "Se ele for, nunca mais o veremos. E talvez uma verdade maior esteja a caminho", sussurrou, sua voz abafada pela tempestade que se formava. As incertezas atacavam Joana como uma tempestade repentina, e ela gritou, o som abafado pela fúria da natureza: "Samuel, volte!" O menino estava à beira do portal, acenando, como se fosse uma nova vida chamando por ele. O destino provava ser mais cruel do que qualquer um poderia imaginar. Todos no campo, João, Rodrigo, mulheres e crianças, foram forçados a encarar não apenas o que havia sido, mas tudo o que ainda estava por vir. A porta escura pulsava como um coração. Qual seria sua natureza? E se Samuel desaparecesse naquelas trevas, que verdades se revelariam então? O eco de suas palavras ainda ressoava enquanto o célere dei daquele futuro incerto começava a tomar forma. E diante da nova reviravolta, a única certeza era a dúvida que pairava no ar. Quem eram realmente esses homens? E qual seria o destino de Samuel? O chão tremia sob os pés de todos, como se a terra se rebelasse contra a verdade amarga que estava prestes a ser revelada. Joaquim, de pé, os olhos fulgurantes, aguardava a reação da multidão num expectante silêncio. Joana ainda estava debruçada sobre Carlos, seu coração despedaçando-se com a dor da perda, enquanto a tempestade se formava em sua alma. O que Samuel tinha de tão especial? O que tornava seu filho parte de um legado sombrio? O burburinho da multidão se tornara um zumbido ensurdecedor. Todos pareciam estar imersos em um mesmo transe, mergulhados em pensamentos, buscando rastros de uma resposta em rostos conhecidos, mas também desconhecidos. Rodrigo, aturdido, encostou-se em uma árvore, a mão tremendo envolta na arma que mal sabia como segurava. O passado o seguindo como uma sombra devastadora. Mas a reviravolta não parou ali. Enquanto os olhares se fixavam em Joaquim, um grupo de homens surgiu do fundo da multidão, todos vestidos de negro, suas expressões impassíveis como pedras. A inquietação na atmosfera virou pânico. Os homens não eram da vila, isso todos podiam notar, e para o horror de muitos, um deles se adiantou, com uma clareza cortante na voz: "O que está acontecendo aqui? Temos ordens para levar o menino." As palavras caíram como um trovão. A simples menção de Samuel fez todos pararem e se voltarem. Joana, sentindo seu coração disparar, virou-se para Rodrigo buscando um sinal de proteção, mas encontrou-o tão perplexo quanto a multidão. "Levar o menino?" gritou Helena, sua voz trêmula, aflita. "Ele é meu filho também." "Não é só isso", interveio Joaquim, angustiado. "Na verdade, Samuel pode ser o único a intervir e mudar as diretrizes da família de vocês. Os laços, os segredos que foram fincados como garras no solo." Um murmúrio percorreu a multidão, cada homem e mulher tentando entender o que aquele grupo de desconhecidos queria. A mente de Joana girava em busca de uma explicação, enquanto os homens começavam a se mover. Havia um clima de ameaça inegável, e a cena tornava-se um campo de batalha emocional. Então, em um movimento quase mágico, enquanto membros da multidão se afastavam em pânico, Samuel, a pequena figura destemida, pisou firmemente na terra seca,
seus olhinhos ardendo com uma determinação que muitos ali não tinham. Ele estava à beira do portal, acenando com a inocência que só uma criança possui. Algo o atraía na escuridão que pulsava à sua frente, como se visse o que ninguém mais conseguia. A realidade ao redor deles esmoreceu, e no meio da confusão, um grito repentino ressoou, um grito que se transformou em um som de dor. Mas não de Samuel. Era Rodrigo, seu corpo caindo ao lado da árvore, ensanguentado, enquanto um dos homens de negro o atacava. O choque abateu a multidão como um relâmpago. Eles haviam vindo para levar o menino, mas agora era um assassinato à luz do dia. O que fizeram? Joana gritou, o desespero tomando conta de seu coração. Ela se lançou para o lado dele, mas o homem que atacou Rodrigo já fugira. Sua presença agora perdia-se na poeira que se erguia. Os murmúrios da multidão se transformaram em gritos de horror. As pessoas estavam perdidas, a cena mudara para um espetáculo de tragédia insuportável. Joaquim, num lampejo de bravura, gritou: "A verdade é que vocês não estão prontos. Samuel é o cerne de poderes que vocês não compreendem." Antes que alguém pudesse responder, um raio cortou o céu, iluminando as nuvens ameaçadoras. A tensão se tornava insuportável e, enquanto o eco do trovão se dissipava, uma sombra se erguia, revelando uma figura familiar que não deveriam ter visto. Era o verdadeiro salvador de todos os segredos que estavam prestes a ser desvelados. O pai biológico de Samuel, de quem todos já haviam ouvido sussurros nas noites de luar. "Estou aqui para levar meu filho." A voz ecoou como um trovão, e todos viraram-se para ver um homem que parecia um espelho quebrado da dor e esperança. Com isso, o mundo que Joana conhecia girou à deriva. Todos os relacionamentos que estavam cravados na dor, as promessas que nunca se concretizaram, estavam prestes a se transformar. O olhar de Joana se encheu de perplexidade, enquanto as palavras do homem reverberavam na mente de todos ali. E no coração da tempestade, a única certeza era a dúvida, a confusão borbulhante sobre o que estavam prestes a descobrir. O homem, que se apresentara como pai biológico de Samuel, tomou a frente, sua presença imponente sacudindo a multidão. O ar, antes pesado com a incerteza, agora parecia eletricamente carregado, pronto para uma tempestade. Joana observava, o coração acelerando, cada batida ecoando nas paredes de um passado que se virava contra ela. O que ele estava prestes a dizer? O que mais poderia ser revelado? "Vocês não compreendem." Sua voz ressoou forte, quase como um grito de guerra. "O menino é a chave para um legado que muitos tentaram apagar. É hora de se unirem ao destino que foi imposto a todos nós." A indignação cortou os murmúrios da multidão. As pessoas olhavam, perplexas, tentando juntar as peças de um quebra-cabeça sombrio em que estavam inexoravelmente entrelaçadas. Joana, ainda tentando compreender a enormidade da revelação, percebeu que não estava apenas lutando pela segurança do filho, mas também pela verdade que estava gritando para ser ouvida. Rodrigo, por sua vez, já se refazia do momento em que fora derrubado. Seus olhos ardentes agora se focalizavam no homem. "Você não pode simplesmente aparecer e afirmar que é o pai dele. Que provas você tem?" Mas o homem não se deixou abalar. Levantou uma mão e um gesto dramático começou a contar uma história antiga. Uma história de amor proibido e traições malfadadas. O peso de suas palavras arrastava-se pelo ar como névoa espessa. "Eu sou Joaquim, mas não sou apenas um homem qualquer. Sou um emissário de um legado que começou muito antes de vocês existirem. Samuel nasceu de um amor que transcendeu barreiras. Um amor que teve cúmplices e também seus inimigos." Joana sentiu um nó na garganta. Era como se cada palavra dele desnudasse um segredo que sua vida inteira tinha lhe escondido. E no clímax daquela tensão, uma nova reviravolta surgiu em meio ao clamor da multidão. Um forte clarão rasgou o céu, iluminando a cena por um breve instante.
antes de tudo mergulhar em uma escuridão profunda. O silêncio foi repentino e no escuro algo se movimentou. Um murmúrio crescente, um som de pisadas que se aproximavam rapidamente. Os homens de Treto, antes apenas sombras ameaçadoras, agora avançavam em direção ao centro do tumulto, suas intenções obscuras. E então, algo chocante aconteceu. Um dos homens puxou um dispositivo, uma pequena bomba que bruxuleava em um tom vermelho viperino, com um contador a pulsar como um coração ansioso. "O menino pertence a nós", gritou um deles, uma voz cavernosa que parecia cortar o ar como um aço afiado. "E não hesitaremos em fazer o que for preciso para levá-lo." O pânico irrompeu, gente gritando, correndo, as mães puxando as crianças para longe. Joana se viu agarrando Samuel, o coração batendo furiosamente, enquanto a mulher que fora sua amiga, Helena, levantava-se ao lado dela, uma expressão de determinação no olhar. "Nós precisamos agir", disse Helena, sem hesitação, fazendo com que Joana se sentisse dividida entre a compaixão e a urgência. "Se não fizermos nada, perderemos tudo." A adrenalina pulsava em cada veia de Joana, e naquele instante ela percebeu que a luta não era apenas pela vida de Samuel, mas pela verdade que por tanto tempo permanecera encoberta. Mas antes que pudesse pensar em um plano, um som estonteante irrompeu, e a bomba disparou, lançando uma onda de desespero. Um clarão incontrolável envolveu o espaço, e por um momento, tudo se tornou um emaranhado de luz e sombra. O chão se sacudiu sob eles, e um misto de dor e confusão dominou a cena. O que aconteceria a seguir? Os laços de amor, traição e temor estavam prestes a se desatar diante de um explosivo panorama. E os ecos da história, pesados como uma sentença, reverberavam nas almas de todos os presentes, enquanto uma nova jornada se desenrolava em meio ao caos. Joana não sabia o que fazer, mas sabia que a luta tinha apenas começado. E na confusão, a pergunta ressoava em sua mente: quem realmente era ela e o que isso significava para o futuro de Samuel? O instante foi como um gemido na noite, quando tudo se tornou denso e carregado de tensão. A luz do espaço em colapso iluminou a cena com um brilho sinistro. O homem que disse ser o pai de Samuel ergueu-se, sua silhueta encobrindo as sombras dispersas. O rosto de Joana refletia a incredulidade, seus olhos se arregalando ao perceber a verdade que se desenrolava diante dela. A multidão, apinhada, torcia-se em um admirável silêncio, a urgência cortante do momento queimando em seus corações. "Aqueles que vêm por nós sempre buscarão a luz na obscuridade", bradou Joaquim, sua voz firme, ressoando como um tambor. "Samuel é a chave para tudo." Um clamor elevado entre as sombras desta família despedaçada. Mas enquanto suas palavras reverberavam, os homens de preto avançaram, agindo como sombras vivas, a presença deles um prenúncio de caos. O tempo tornou-se um campo de batalha, um eco de presságios distantes. O terror latejava e pulsava, prendendo todos em uma expectativa sufocante. A bomba lançada revelou-se um grito de destruição iminente. Joana, assim como os outros, sentiu a adrenalina correr como veneno em suas veias. O instinto de proteção sobrepujava qualquer hesitação. Samuel estava ali tão próximo, e ela sabia de alguma forma que a ligação entre eles ia além do sangue. Cada batida de seu coração pulsava como um único tambor. Rodrigo levantou-se, olhos carregados de desespero e bravura. "Não vamos permitir que levem nosso filho sem lutar", gritou, a voz ressoando sobre o ruído crescente. Essa determinação fez os demais se unirem, e o espírito de luta tomou conta daqueles que eram até então estranhos. Em meio ao tumulto, Joana agarrou Samuel, os braços envolvendo seu corpo pequeno e tremendo. Os homens de negro cercaram, mas com cada batida da terrível contagem da bomba, a urgência ultrapassou o pavor. Joaquim estava decidido a defender o que era deles. "O amor é uma força inquebrantável", bradou ele.
Lutem juntos, pois esta batalha não é apenas por um filho, mas por um futuro que se entrelaça nas memórias do passado. E como se o universo estivesse em conivência, o céu, antes carregado e ameaçador, liberou um resplendor, um espetáculo que dançava como fogos de artifício. Um clarão em forma de raios envolveu cada um, jogando a verdade das sombras para a luz. O passado começava a se mostrar com todas as suas cimbras. Então, com um estrondo aterrador que roubou a respiração de todos, a porta do portal se abriu, revelando um caminho para longe da dor e da confusão, e uma nova luz invadiu o ambiente, infundindo esperança nas almas atormentadas. Todos, juntos, sentiram um chamado, como se o futuro pulsasse, ressoando com a harmonia de todas as suas vozes. Samuel! Gritou Joana, o nome flutuando com um amor profundo, um desejo audacioso de unir os laços que os haviam separado. E ao ouvir sua mãe, o menino virou-se, seus olhos brilhando com a pureza de quem não teme o desconhecido. Os homens de preto hesitaram, perplexos diante da união fervorosa diante deles. E naquele momento, quando a escolha parecia se desenhar no horizonte, um sábio murmúrio se fez ouvir nas vozes da multidão. Um clamor de coragem e esperança. Rodrigo se erguia na frente do grupo, decididamente. Não seremos quebrados, não temeremos enfrentar a verdade, mesmo que ela venha acompanhada de dor. Os olhos de Joana, banhados em lágrimas de alegria e alívio, encontraram os de Samuel, e juntas mãe e filho deram o passo final em direção ao portal. O amor pode mover montanhas, e aquele dia se tornara um marco, um símbolo de resistência, e com a luz da verdade resplandecendo à sua frente, uma visão fugidia se fez, o futuro, abrindo-se como um mar com ondas inexploradas, revelando segredos que nunca souberam que seriam parte de seus destinos. Então, enquanto a luz os envolvia, a multidão testemunhava não apenas a unificação de um filho com a mãe, mas um renascimento, uma possibilidade infinita tecida nas margens do amor. E assim, a história não terminava. Ao contrário, um novo capítulo começava a ser escrito nas páginas da vida. A coragem de Joana, a bravura de Rodrigo, os segredos de Joaquim e a inocência de Samuel entrelaçavam-se em um vibrante coro de vida e esperança. Não podemos concluir sem lembrar que esta é uma jornada que continua. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e ajudar o canal a prosperar. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Eu adoraria ouvir sua opinião. E lembre-se, não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho maravilhoso. Somente os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com estas ações.